Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. No dia 7 de setembro de 1922, em plena comemoração dos 100 anos de independência do Brasil, algumas vozes ecoaram por alto-falantes da capital do país até então, o Rio de Janeiro. Era o embrião brasileiro do novo meio de comunicação que expandia suas fronteiras pelo mundo, o rádio. E todo dia 25 de setembro, data de nascimento de Roquete Pinto, um dos pioneiros radiofônicos, comemoramos o Dia do Rádio. A Rádio Senado em homenagem a esse meio de comunicação que há tanto tempo leva as informações, músicas e mais do que isso, emoções para todos os cantos do Brasil, apresenta em 2 partes o programa especial Rádio, uma janela para o mundo. Olá, caros amigos ouvintes! Estejam preparados para dar um passeio por 88 anos de história, 88 anos de emoções, de imaginação, 88 anos de arte. 25 de setembro é o Dia do Rádio. E hoje o nosso programa vai lembrar de grandes figuras e grandes momentos da história desta verdadeira caixinha de sonhos. E vamos começar em grande estilo o nosso programa de hoje. Olha, tenho a honra de receber aqui um dos responsáveis por toda essa história. Vamos receber o senhor Roquete Pinto. Mas por que Roquete Pinto? Ah, esse cara é a cara do rádio. Edgar Roquete Pinto nasceu no Rio de Janeiro em 25 de setembro de 1884. Não é à toa que o Dia do Rádio é comemorado no dia 25 de setembro em sua homenagem. Médico, antropólogo e etnólogo, Roquete Pinto foi um pioneiro não só do rádio no Brasil, mas de diversas áreas. Mas ele ficou marcado mesmo pelo rádio. Não dá para esquecer aquele 7 de setembro de 22. Mas vamos deixar o próprio Roquete Pinto falar. Como é que foi, Roquete, aquele primeiro dia do rádio? A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade sem maiores consequências. Palmas! Palmas para ele! Palmas para o professor Roquete Pinto! E olha, é bom lembrar que ele foi muito além, hein? Depois da primeira experiência, em 1922, ainda fundou a primeira rádio brasileira, em 20 de abril de 1923, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a PRA2. A partir daí, vocês sabem, não é, minha gente? O rádio cresceu e cresceu, então começam a aparecer grandes astros do rádio brasileiro. A música foi uma área que se expandiu muito com o rádio. E claro, no nosso programa, nós não íamos deixar de fora as vozes que encantaram e embalaram gerações e gerações de brasileiros. Aumente aí o volume do seu rádio, se acomode na cadeira, porque é hora de música! Olha, e para ninguém ficar com ciúme, para não ter confusão, nós temos aqui no nosso programa um verdadeiro time de rainhas do rádio. Convidamos todas. Somos as cantoras do rádio. As rainhas do rádio eram aquelas cantoras que faziam o maior sucesso nas décadas de 40 e 50. Tinham milhares de fãs, admiradores, lotavam os auditórios em suas apresentações e eram as estrelas dos programas de auditório da época de ouro do rádio brasileiro. E agora, primeiro, a rainha do rádio do ano de 1949. Vamos ouvir Marlene.
Aplausos, aplausos para Marlene, que vai interpretar Apito no Samba. Palmas para ela, palmas para Marlene. E depois dessa interpretação da gloriosa Marlene, é hora da rainha do rádio do ano de 1951. Vamos todos aplaudir, cantando Segundo Andar, a rainha Dalva de Oliveira. E para terminar, para fechar com chave de ouro, o nosso trio de rainhas, é a vez dela, a rainha do rádio do ano de 1953. Senhoras e senhores, cantando Feliz Matrimônio, com vocês, Emilinha Borba. E depois dessa alegria proporcionada pelas nossas rainhas do rádio, Marlene, Dalva de Oliveira e Emilinha Borba, é hora de falar sério. Vamos relembrar os grandes momentos jornalísticos do rádio brasileiro. Os programas jornalísticos do rádio brasileiro nasceram praticamente junto com o próprio rádio, mas no início o seu formato não era muito atrativo, já que os locutores apenas pegavam os jornais impressos do dia e liam as notícias dos jornais sem nenhuma preocupação em alterar o conteúdo para a transmissão radiofônica. Assim, muitos apelidaram o rádio de O Jornal dos Analfabetos ou O Jornal de Quem Não Sabia Ler. Pois bem, mas aí acabamos com essa história de O Jornal dos Analfabetos. E lá pelas tantas da década de 30, os noticiários radiofônicos brasileiros começaram a ser melhores elaborados, surgindo blocos de notícias nos programas de fins de semana e mesmo nos programas de auditório. Foi na década de 30, mais exatamente em 1934, que nascia o noticiário, cuja intenção era levar as notícias do Executivo e da capital para todo o país. Estamos falando da Voz do Brasil. Outro grande sucesso jornalístico do rádio nasceu em meio à agitada primeira metade da década de 40. Eram tempos de guerra. E assim, sob a influência do jornalismo americano, com as chamadas notícias telegráficas que iam direto ao assunto, em 28 de agosto de 1941, nascia o Repórter Esso. Aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história. Outros grandes noticiários também fizeram sua parte quando a missão era levar informação aos ouvintes. Caso do grande jornal falado da Rádio Tupi e do noticiário Globo no Ar, da Rádio Globo. Em época de Segunda Guerra, o período que pode ser chamado de pré-televisivo no Brasil, o rádio deu um verdadeiro show de cobertura. A BBC de Londres, por exemplo, esteve com nossos pracinhas no campo de batalha. O repórter Francis Hallowell, que para os brasileiros era simplesmente o Chico da BBC, estava lá, levando ao Brasil o nosso hino nacional.
entoado pela Força Expedicionária Brasileira, a FEB, diretamente da Catedral de Pisa, na Itália, em 28 de agosto de 1944. Vamos ouvir um trecho do hino nacional brasileiro, cantado pela tropa brasileira na Catedral de Pisa. Palmas, gente! Muito mais palmas! Palmas não só para os nossos pracinhas, mas também para os heróicos repórteres que estavam lá, na época de guerra, levando ao Brasil tudo o que acontecia no conflito que se estendia pela Europa. Claro, o repórter Esso não ia ficar de fora disso tudo. Em fevereiro de 45, lá estava ele, Heron Domingues, anunciando a tomada de Monte Castelo pelas tropas brasileiras. Dia 21 de fevereiro de 1945, o repórter Esso anunciava. E atenção, atenção! A Força Expedicionária Brasileira, depois de uma luta tenaz e vigorosa, conquistou a fortaleza nazista de Monte Castelo. Não permita Deus que eu morra sem que volte para lá. Heron Domingues, o eterno repórter Esso, o primeiro a dar as últimas, esteve ansioso com a proximidade do fim da Guerra Mundial. Vem pra cá, Heron! Palmas para Heron Domingues! Mais palmas, gente! Conta pra gente, Heron, naquele pique que só você tem. Como é que foi? Como você aguardou o fim da guerra? Afinal, você tinha que ser o primeiro a dar aquela notícia, não é, Heron? À espera do dia da vitória, vivi momentos tão emocionantes como os de um general no campo de batalha. A Rádio Nacional era o meu centro de operações. E aqui instalei minha cama ao lado de um telefone de comunicação direta com a United Press. E as grandes notícias chegavam abalando em primeiro lugar os nervos do repórter vigilante. Acaba de falecer o presidente Roosevelt. Os britânicos entraram em Hamburgo. Mussolini acaba de ser enforcado pela multidão enfurecida na Praça Loreto, em Milão. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. E os repórteres radiofônicos brasileiros sempre deram uma aula quando o assunto era passar uma notícia importante de forma rápida. Outro colega nosso, Almir Guimarães, da Difusora de São Paulo, relatou com emoção, em maio de 1968, aquele que seria o primeiro transplante de coração que aconteceu no Brasil. Do Hospital das Clínicas. Podemos agora oficialmente informar aos ouvintes da Rádio Difusora e da Rádio Tupi que terminou neste instante o transplante de coração, primeiro realizado na América do Sul. Que não se trata apenas de um transplante de coração, mas sim de um transplante de coração e rim, o primeiro realizado pela equipe do professor Zerbini. Mas, para a tristeza do jornalismo radiofônico, o repórter Esso deu adeus à caixinha de sonhos. Roberto Figueiredo passa toda a emoção deste momento na última transmissão do programa. Isso aconteceu no dia 31 de dezembro de 1968. Fala, Roberto. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Em 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1968, Estados Unidos em foco. Assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. Mas não vamos ficar tristes, meus amigos. Afinal, o rádio é alegria, o rádio é emoção, o rádio é riso também. E quantas gargalhadas nós não tivemos o prazer de dar com os programas humorísticos.
Quantos programas, quantas personagens! E como o nosso tempo aqui é pouco, aliás, o tempo de uma boa piada, na verdade, vamos trazer 2 programas inesquecíveis da época de ouro do rádio. Primeiro, palmas para a estação radiofônica mais engraçada de todos os tempos. Senhoras e senhores, com vocês, a PRK 30. No ar, a famosa PRK-30, uma emissora maravilhosa, bem organizada, falando na frequência de 338.099 quilociscos na antena. A PRK-30 foi um programa de Lauro Borges e Castro Barbosa que satirizava os outros programas de rádio daquela época. Tá vendo aí? O que os programas de TV fazem hoje, imitando de forma humorística uns aos outros, o rádio já fazia há muito tempo. Mas Lauro e Castro eram fenômenos. Eles mesmos interpretavam todos os papéis. Apenas 2 eram fixos. O speaker Otelo Trigueiro, interpretado por Lauro Borges, e o locutor Megatério Nababo da Alicerce, vivido por Castro Barbosa. Mas vocês querem saber de uma coisa? Vamos deixar os próprios artistas mostrarem a sua arte. Com vocês, Lauro Borges e Castro Barbosa. E a PRK-30, com uma aulinha de inglês, no mínimo, muito diferente. Atenção com a palavra, a nossa professora de inglês. Meus senhores, boa tarde. Eu hoje vou ensinar algumas frases em inglês que é para vocês decorar elas. Escrevam numa folha de papel celofânico as seguintes frases. Two bicudos don't se kissem. Two bicudos don't se kissem. Tradução, 3 bicudos não se beijam. Outra frase. In house of the papudo don't se speak in papo. Em casa do papudo não se fala em papo. Não fica bem, não é? Vamos adiante. Escrevam. Dog que make a wow don't mord nobody. Dog que make a wow don't mord nobody. Isto é, cachorro que late não morde nenhum bode. Aliás, é uma língua bem parecida com o português, não é? E agora, senhoras e senhores, outro programa de humor que também balançou as estruturas do rádio brasileiro. A criação do Balança Mas Não Cai foi também de uma dupla, Max Nunes e Haroldo Barbosa. E o sucesso era tanto que o programa, além de ser transmitido ao vivo toda sexta-feira, era reapresentado aos sábados. Foi assim de 1950 até 1967. Os moradores do edifício Balança Mas Não Cai sempre estavam metidos em alguma confusão. Dali nasceram os quadros Primo Rico e Primo Pobre, Fernandinho e Ofélia e tantos outros. Então, amigos ouvintes, é hora de ouvir uma conversa ali no 5º andar. 2 primos, um rico e um pobre, Brandão Filho e Paulo Gracindo. Senhoras e senhores, palmas para o Primo Rico e o Primo Pobre.
Ninguém tá Bélgica, não foi feito aqui mesmo. O que eu falo, você não acredita. Você que é feliz. Eu sou difícil. Se eu não estivesse nessa situação, eu ajudava você. Eu não sou enterrado. Tem aqui. E depois de rir bastante com esses personagens únicos da história do rádio, é chegado o momento de viajar no tempo através de vozes famosas, inesquecíveis do rádio brasileiro. É hora de relembrar grandes nomes. É hora dos personagens de ouro do rádio brasileiro. Senhoras e senhores, vamos receber agora aqui em nosso auditório grandes nomes do rádio brasileiro. Primeiro ele, Abelardo Barbosa, o Chacrinha, o homem que encantou a televisão brasileira com seus bordões e toda a sua criatividade. Começou a sua carreira no rádio. É verdade, foi lá na Rádio Tamoios, em cadeia com a Rádio Tupi, que nasceu o Cassino do Chacrinha na década de 40. Bem, o cassino era mesmo uma fantasia. Todos os sons eram produzidos e inventados pelo próprio Abelardo Barbosa. Mas tudo era tão fiel, tão bem feitinho, que certa vez teve gente que quis porque quis conhecer o tal cassino. Bem, mas aí o próprio Chacrinha conta pra gente o que aconteceu. Abelardo Barbosa está com tudo e não está prosa. Uma certa vez, lá no Tamoio, foi um casal de argentinos, tá entendendo? A mulher de vestido de baile, o homem todo de smoke e tudo mais. Foram à rádio Tupi, que a Tupi então era igual, né? Foram lá com a exclusividade de uma pessoa que ia a um cassino. Foram lá pensando que aquilo era um cassino. E quando chegaram lá, me viram eu de cueca, tá entendendo? Jogar de cueca, junto com o pé do cara lá em cima, o cara cá embaixo, arrodeado de panela, fazendo o programa. Então o camarada achou muita graça e voltou pra casa, tudo aí. Palmas pro Chacrinha, porque ele merece. E olha, gente, um outro nome de grande importância da televisão brasileira, mas que também começou no rádio, é o Silvio Santos. Isso mesmo, Silvio Santos. Ele teve seus grandes momentos na Rádio Nacional de São Paulo. E seus ouvintes sempre mandavam uma enxurrada de cartas pedindo conselhos e ideias também para aquele que viria a ser um dos grandes nomes da comunicação brasileira. Cenoura Bravanel. Silvio Santos, vem aí! Meus amigos e minhas amigas, tem muita gente por aí que devia ser reconhecido em vida como santo. Não, palavra de honra, não estou brincando, não. Eu estou falando da minha ouvinte Flávia, que escreveu uma carta bonita contando sua história. O marido foi embora com outra mulher faz 2 anos. Ela tem 3 filhos. Claro que sofreu muito, mas depois compreendeu que ele estava apaixonado pela outra e não sente revolta. Tanto que ele vem sempre à sua casa, visita os filhos, sai com eles e são bons amigos. Mas também, senhoras e senhores, há aqueles nomes que são do rádio, e só do rádio e ninguém tasca. É o caso de Eli Correia, nosso amigo Eli Correia, o comunicador conhecido como o Homem Sorriso do rádio brasileiro. Ele desfila suas mensagens no rádio há 40 anos. É a voz da nossa caixinha de sonhos. Hoje o Eli está na Rádio Capital, mas já passou por diversas emissoras de São Paulo. É hora de ouvi-lo. Senhoras e senhores, palmas para Eli Correia. Se ligue nessa emoção que está no ar. O Homem Sorriso do rádio. No ar. Eli Correia. 1h20, São Paulo, Brasil até as 4, até a liderança de Cíntia. Eli Correia. Gente, com fé, confiança, amor, esperança. E agora no nosso programa,
temos a honra de trazer Paulo Gracindo, um dos grandes nomes do teatro brasileiro. Senhoras e senhores, palmas para Paulo Gracindo. E ele vai nos falar justamente sobre essa história de concorrência. Será que existe mesmo? Entre a TV e o rádio. Fala, Paulo Gracindo. Eu acho o rádio realmente muito gostoso de fazer, porque ele é mais simples, ele não precisa de maquiagem, não precisa de roupa, ele é fácil de ensaiar e tudo. Acho apenas que o rádio está fazendo praticando um ato de covardia. É o bichinho que está com medo do bichão. Porque não há razão para o rádio temer a televisão. Gente, e para nós fecharmos bem o programa de hoje, fechar com classe essa nossa galeria de vozes inesquecíveis, eu peço aplausos antecipados para este que foi mais que um locutor, mais um defensor do rádio, um protagonista da nossa caixinha de emoções. Hélio Ribeiro, o homem que tinha o poder da comunicação. Hélio Ribeiro, a voz que muitos até hoje consideram a voz padrão do rádio brasileiro. Enfim, a voz. E se nós temos o prazer de ter essa voz de cá do nosso lado, é hora de ouvi-la. É com você, Hélio Ribeiro. Ao rádio. O rádio é a maior oportunidade perdida de melhorar o mundo. Perdida, sim, porque infelizmente são poucos aqueles que entendem e sentem o poder que esse veículo tem. O poder de transferir o arrepio. Senhoras e senhores, muito obrigado por você que esteve até agora conosco em nosso programa. Vamos ficando por aqui, depois desse passeio por anos e anos de emoções proporcionados por essa janela sempre aberta ao mundo chamada rádio. No próximo programa, mais emoções vão passar por aqui, por essa verdadeira caixinha de sonhos. Muito obrigado, gente, e até o nosso próximo programa. Tchau! Os arquivos utilizados neste programa foram obtidos em pesquisa no Museu da Imagem e do Som e na Rádio Nacional, ambas instituições com sede no Rio de Janeiro, e em arquivos disponibilizados nos livros Histórias que o Rádio Não Contou, de Reinaldo Tavares, No Ar PRK 30, de Paulo Perdigão, e Almanaque da Rádio Nacional, de Ronaldo Conde Aguiar. A Rádio Senado apresentou a reportagem especial Rádio, uma janela para o mundo, parte 1. Redação e produção Rodrigo Rezende e Vladimir Espinosa. Pesquisa Antônio Luiz e Rodrigo Rezende. Apresentação Vladimir Espinosa. Locução Olívio Calabria e Natan Ferreira. Trabalhos técnicos André Menezes e Pedro Mundim. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.